Vamos aqui falar um pouco, né, da palavra de Deus. Vamos estar lendo no livro de Ezequiel, capítulo 28, o versículo 17. Diz assim a palavra de Deus: Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei diante dos reis, te pus para que olhem para ti. Esse versículo, né, tá falando de um ser que Deus criou como um anjo na escala, que os anjos têm escala de hierarquia. Esse aqui era um querubim, né, ungido de Deus, e hoje ele é o Lúcifer, o diabo, conhecido como Satanás. Antes de ele cair, de ele entrar em pecado, por todo o universo, por tudo aonde tinha um espaço, né, aonde podia existir um ser vivo que Deus tinha criado, não havia pecado em lugar nenhum, harmonia de ponta a ponta, em tudo que é lugar. Mas quando esse querubim, ele pecou com o seu coração, e o cerne desse pecado é desconexão com Deus. É tirar a autoridade da soberania de Deus sobre a criatura rompendo-se com o provedor, rompendo-se com o Criador, e querendo ele instituir-se, ser autoridade. Então, quando esse querubim aqui, ele intentou, né, subir às alturas, né, e ser igual a Deus, né, ele quis autoridade, ele não quis andar segundo a natureza dele específica para a qual foi criado. Então, esse querubim, ele foi criado, a natureza perfeita, correta dele é adorar a Deus. Quando ele saiu fora da sua natureza, ele quis receber adoração. Ele quis ser igual a Deus. Subirei às alturas, né, nas últimas estrelas, e sentarei no trono e serei igual a Deus, né? Então, ele fracassou, lógico, né, que ele ia fracassar nesse empenho. Ele ali todo o evangelho é baseado nesse fato que ocorreu. Se cancelar esse fato que ocorreu, a queda desse querubim, não precisaria ter escrito um só versículo da palavra de Deus. Dispensaria a existência do evangelho. Porque todo o evangelho, de Gênesis a Apocalipse, a vinda de Deus na figura de filho, o verbo se fez carne, né,
para um resgate da queda do homem. Então, tudo, o núcleo desse assunto, o evangelho, está nessa palavra autoridade. Ou tipo, rompimento dela, porque é o que ocorreu. A autoridade, ela não tem como ela deixar de existir, né? Porque Deus é autoridade soberana, com criação do anjo, com existência de anjo ou sem anjo, com existência de ser humano ou sem a existência do ser humano, ou sem a existência dos anjos, sem a existência dos seres humanos, a autoridade continua, a soberania de Deus continua. E nunca vai ser quebrada. O que esse querubim tentou era, né, ser uma autoridade igual a Deus. E não deu certo. Depois ele vai contaminar esse desrespeito de autoridade, ele vai contaminar o homem. Então, quando estava só dois no Jardim do Éden, Adão e Eva, ele vai atacar a mulher, né? Então, vamos ler ali Gênesis capítulo 3. Gênesis 3. Vamos ver o que diz aqui em Gênesis 3. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Essa disse a mulher: é assim que Deus disse? Ele colocou um ponto de interrogação, de exclamação aqui. Será que é o... Você pensou direito? É assim que o Senhor disse? Colocando dúvida no coração de Eva, né? Não comereis de toda a árvore do jardim? Tá um ponto de exclamação aqui. E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então, a regra dada por Deus para a obediência de Adão e Eva, a Eva conhecia. Eva citou o regulamento da proibição, do pedido de Deus, citou com todas as letras para a serpente. Quando a serpente lhe colocou dúvida, né, sobre o valor, sobre a instrução de Deus para Adão e Eva. Então a serpente disse à mulher: certamente, não morrereis. Estava dizendo a serpente que Deus era mentiroso para Eva, né? Dizendo para Eva, Deus é mentiroso. E daí diz o versículo 5 aqui de Gênesis 3, versículo 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e serei como Deus, sabendo o bem e o mal. Então, esse querubim, esse que desgraçou com ele mesmo, agora ele vem com o mesmo intuito que não deu certo para ele, né? Querer mandar no seu próprio nariz, sair debaixo da autoridade soberana, que é Deus. Então, esse Lúcifer,
ele cria, na sua queda, ele cria uma autoridade paralela que não existia. Não existia. E o que é o empenho de Deus? O empenho de Deus, o evangelho inteiro, de Gênesis a Apocalipse, o que é o evangelho? É um resgate. Dentro desse resgate que o homem caiu, né? Nesse resgate, Deus faz o homem tomar consciência de todos os fatos ocorridos, todos, que alguém no passado rompeu a sua submissão ao Criador, a Deus, e ele tinha esse que rompeu a submissão, ele prestava ele tinha, ele não era autoridade, né? Ele era um anjo, né, de luz, e ele era servo de Deus no sentido de adorar a Deus, né? Então ele intenta no seu coração dominar, né? Ter o controle da sua própria existência, da sua própria vida, pastorear ele mesmo sozinho. O que é pastorear ele mesmo sozinho? É ser autossuficiente, é ser potente para ele mesmo, só ele, dele mesmo, se cuidar, né? Se cuidar. Agora, deu certo isso para Lúcifer? Como que ele está hoje? Como que ele estava antes da queda? Qual que é o conforto que tem esse querubim hoje e qual o conforto que ele tinha quando o Senhor cuidava dele, quando o Senhor pastoreava ele. E o que vai ocorrer com esse que caiu, né? Qual a situação desse querubim na atualidade? O que vai ocorrer com esse querubim num futuro bem próximo? Nós sabemos que ele vai ser encarcerado no lago de fogo por toda a eternidade, né? Então, Deus está mantendo ele ainda livre, né? Para nós tomar conhecimento de tudo isso, né? A soberania de Deus, a criação de Deus sobre os anjos, depois Deus vem criar o ser humano, aí nós fica sabendo que ele derruba, né, o direito do homem, né, permanecer no Jardim do Éden. No Jardim do Éden, o homem não ia envelhecer, não ia sentir dor, não precisava do labor, lavrar a terra para comer, para o seu sustento. Com a queda, houve um estrago terrível no universo. Até mesmo os animais, qualquer tipo de animais, foi contaminado respingou, né? Essa queda do homem respingou em toda a criação do universo, aonde tudo agora é perecível. Qualquer planeta, qualquer estrela, qualquer animal, qualquer ser vivo, tudo é perecível. E Jesus veio, que é Deus, ele veio, né, nessa missão, o Verbo se fez carne, o Deus se fez carne, para nos dar consciência aqui, enquanto carne e sangue, de toda essa peleja de Deus, essa vinda, esse resgate, né, do pecador para uma posição original, antes de entrar o primeiro pecado. Então, quando terminar todo esse processo de obra de Cristo, a hora que encerrar toda a obra de Cristo, que
que foi espelhada, né, já apontada ali na queda de Adão e Eva. Quando Eva é enganada, ela come do fruto, né? Ela come do fruto, entra em pecado, se vê envergonhada, né? E Deus mata um animal para tapar a vergonha de Adão e Eva, né? Então, antes de entrar o pecado, eles não se sentiam vergonha, né? Acho que eles andavam nus dentro do jardim do Éden e seu coração, sua consciência não acusava de nada de errado. Era como que ele estivesse completamente inocente dentro do jardim do Éden. E toda tarde Deus vinha falar com Adão e Eva. Então tinha comunhão, tinha um estreitamento social entre o homem, né? Quando eu digo que o homem, a mulher está junto, a Eva está junto, entre o homem e, né, que é a criação de Deus, e o Criador. Então, Deus falava, né, com Adão e Eva, com frequência. Mas depois que entra o pecado, toda essa harmonia, esse relacionamento harmonioso, o Criador com a criatura, também é prejudicado. E daí, né, a tragédia, nós herdamos o pecado, né? Por isso, tanta enfermidade, tanto, né, boatos de guerras, tragédias e tudo mais. E o que aconteceu ali na queda do homem, né, foi um descumprimento do pedido de Deus, foi uma insubordinação. O que é uma insubordinação? É a pessoa que está subordinada a uma autoridade, ele desrespeitar essa autoridade, né? Então, o que ocorreu ali que foi que Eva desobedeceu, ela quebrou a obediência ao Criador. Adão também. Adão, ele comeu do fruto consciente que não era para comer. Eva comeu num trote, numa enrolação da serpente. Então, ela declara a regra ali que não poderia comer, mas a serpente acaba mostrando uma ótica para Eva, de maneira que ela acredita nessa ótica não ser problema, não ser errado. Então, Eva é enganada mesmo, enganada. Ela acredita, fazendo daquela maneira, ela não ia ter problema com Deus. Agora, Adão come consciente para descer na posição de Eva, porque se Adão não comesse, Adão ia ficar no Jardim do Éden e eles iam ficar um casal separado. Ia haver um divórcio ali só pela causa do pecado, né? Que daí Eva tinha pecado, ele não tinha pecado, e Deus ia aplicar a punição ali somente para Eva, ia tirar Eva do Jardim do Éden, e Adão ia ficar dentro desse Jardim do Éden sem envelhecer, né? Sem sentir dor, sem pegar doença, né? Foi assim que Deus fez. Então, quando entra o pecado, Adão se sujeitou a tragédia que Eva já estava com ela, né? E ele
come consciente, não foi enganado e desce para ficar com sua esposa. E fica, né? Só que fica sem os benefícios do Jardim do Éden. Aí nós vamos ler agora aqui uma passagem em Gênesis, vai falar de Abel e Caim, né? Então, Gênesis 4, versículo 7, já vai falar ali do conselho de Deus, né, sobre o que ocorreu sobre Caim. Então, Caim, ele o filho mais velho, ele vai oferecer uma oferenda para Deus e ele não intenta para o que ele tinha ouvido falar do que agradar a Deus dentro de um quadro espiritual. O evangelismo que seus pais o fizeram. Quem que evangelizou Abel e Caim? Adão e Eva, fora do Jardim do Éden. Então, quando Adão e Eva estão fora do Jardim do Éden, eles vêm ter filhos. E eles têm esses dois filhos, Caim e Abel. E quando eles já estão adultos, né, Caim acaba por fazer uma oferenda a Deus do seu esforço, do eu dele, né? Ele colhe, ele era agricultor, ele pega as primícias da sua lavoura, da sua colheita. Nós não sabemos o que tipo de agricultura ele apresentou, né? Se é tomate, se é milho, se é cevada, se é trigo, se é arroz, se é feijão, né? Se é maçã. Mas ele colhe ali as primícias, os frutos mais granados, mais saudáveis, mais bonitos, e faz uma oferta a Deus, né? Aqueles alimentos, faz uma oferenda a Deus. E dá ruim, né? Que Deus não aceitou a sua oferta. Abel, mais atencioso, né? No sentido homem ligado à espiritualidade, ele tinha ouvido, igual o seu irmão ouviu, que quando seus pais entraram em pecado, Deus, né, mata um animal inocente e né, em sacrifício, né, em oferta para aplacar a ira de Deus. Esse animal morre para aplacar a ira de Deus, é uma oferta, tipo um sangue derramado para meio que estancar pecado, o pecado que Adão e Eva tinham cometido, né, da desobediência dentro do Jardim do Éden. Então Deus mata um animal e dá pele do que sobrou desse animal morto, né, faz uma vestimenta para Adão e Eva. Caim não atenta para os ensinos espirituais dos seus pais, mas Abel atenta. Quando Abel vai fazer a sua oferta, a sua oferenda, ele oferece a Deus não obras, não resultado do labor, do músculo do ser humano. Ele mata um animal, Abel, e oferece esse sacrifício desse animal morto, né, oferece a Deus. E Deus se alegrou com a oferta de Abel e se aborreceu com a oferta de Caim. De maneira que em Gênesis 4:7 está escrito assim: se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? Continuando aqui. E se não fizeres bem,
o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Então, o que Deus está dizendo aqui? Deus está dizendo aqui, Caim, se você proceder corretamente, eu vou aceitar. É só não fazer errado. Papai do céu não gosta do errado. Você cometeu um vacilo, né? Faça de novo e eu vou me alegrar. É como que Deus estava falando assim, vá lá, né? Se arrependa desse seu erro, dessa sua oferenda, e vai lá como teu irmão, faça o certo, pega um animal, né? Sacrifica esse animal e faz em holocausto, em oferenda a mim, né? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? Deus está indagando, claro, né? Que se ele fizer o correto, Deus está dizendo assim: se fizer o correto, eu vou aceitar. Eu vou aceitar. Agora, se fazer o errado, como é que eu não sou obrigado a aceitar o errado, né? Aqui Deus está ensinando muito, muito para nós, né? Nós temos que tomar cuidado assim como Abel cuidou para o intento, para a vontade do Criador, e Caim não atentou para a vontade do Criador. Naqueles dias, tanto Caim quanto Abel não tinham uma literatura escrita, não tinham um rascunho, um bilhete, né, de Deus sobre o seu querer, sobre a sua vontade. Mas eles ouviram dos seus pais, Adão e Eva, a vontade de Deus, o querer de Deus. Hoje, como que nós podemos saber qual que é a vontade do querer de Deus? Olha aqui, ó, né? Ó, pela palavra, pela Bíblia. É aqui que está a vontade, o querer de Deus. Se procederes certo, né? Deus está dizendo assim, certamente eu vou aceitar. Agora, se procederes errado, segundo, diferente da minha palavra, vai ter um resultado de Caim. É isso que Deus tá dizendo aqui. Mas a religiosidade, ela trouxe um outro valor para o interior do religioso. A religião, ela levou o coração do homem em grandes números de pessoas, que chama massa, que é os que manifestam ser de Cristo, manifesta ser cristão. Então o diabo não ficou de braços cruzados. Quando Deus entrega o seu rascunho, né, é a vontade do Criador. Se fizeres certo, correto, segundo minha vontade, segundo o meu rascunho, segundo o que está escrito na palavra, né? Por acaso, se procederes correto, não serás aceito? Sim, serás aceito. Mas se proceder diferente da palavra, não vai ser aceito. Vai aborrecer o Criador. Vai aborrecer o Criador. Agora vamos ler aqui. Vocês percebem que aqui nessa situação de Abel e Caim,
eles não tinham uma religião de base, como você tem hoje? Qual que é a sua base hoje de instrução olhando nesta primeira família do mundo? Tinha 4 pessoas: Adão e Eva, Abel e Caim. Qual que era a estrutura espiritual a informação que chegou a Caim sobre esse assunto chegou de quem? É claro que não chegou de um padre, não chegou de um ancião, não chegou de uma autoridade religiosa chamado pastor cheio de pecado. A autoridade saiu, a informação da vontade de Deus chegou a Abel e Caim não como uma autoridade espiritual que era Adão e Eva sobre Caim e Abel. Não, eles só eram os seus pais. Os pais têm obrigação, né, de educar os filhos no caminho que deve andar do Senhor? Sim, claro que sim. É agradável a Deus? É. Deus quer que os pais ensinem os seus filhos no caminho que deve andar e ele não, depois de adulto, ele não vai desviar-se do caminho. Agora, o que é ensinar nos caminhos do Senhor? Ensinar segundo o rascunho, o bilhete de Deus, que é a palavra. Agora, quem se preocupa com a essência do que está escrito, sua vida espiritual, o que está no seu coração como valor, você já fez um check-up se é o valor, se é a vontade do Criador? Será que hoje, nos dias de agora, é claro que Deus não quer você cortando uma garganta do animal, fazendo uma oferenda, um holocausto. Deus não quer isso hoje. Porque esse processo agora é um processo que estava de recurso nesta família, nessas 4 pessoas, Adão e Eva, Caim e Abel. Então ali não tinha uma religião como você tem. Como dentro dessa religião existe uma autoridade específica que você se sujeita a ter, como um pastor, como um padre, como um ancião. E será que essa base espiritual que você detém, que você está consumindo, que faz parte da tua vida espiritual, é o procederes correto diante de Deus? É isso que eu estou querendo mostrar, que você enxergue qual é a sua posição diante de Deus hoje, com os recursos que você tem hoje. Você tem a palavra. Hoje você tem a vontade de Deus escrita. Mas será que você está sujeito a essa instrução? Você está vivendo segundo se fazeres o... Vamos ler de novo? Se bem fizeres, quer dizer, se fazer certo, Deus está dizendo aqui,
né? Não haverá aceitação para ti, né? Então, Deus está falando aqui, se você fazer correto, não vai haver aceitação de minha parte para com o teu feito, se fizeres correto. Por acaso, se fizer correto, segundo a minha vontade, o meu rascunho, hoje, esses dizeres que Deus disse a Caim, não tinha literatura para Caim consultar a vontade de Deus, mas eles ouviu de Adão e Eva. Se eles não tivessem ouvido de Adão e Eva, nem Caim, nem Abel, eles fossem completamente inocentes nesse assunto, completamente ignorante nesse assunto, e daí um dos dois fizesse o errado na sua completa ignorância, sem que Deus enxergasse que anos anteriormente, não tinha chegado aos seus ouvidos nenhuma orientação correta, nenhuma orientação do assunto da esfera espiritual, do agradar ao Criador. Então, se Abel e Caim não tivessem ouvido nada, nenhuma só instrução espiritual dos seus pais, de Adão e Eva, e daí Caim tivesse procedido, feito errado, a situação, acredito que ia ser diferente. Ia ser diferente. Deus ia proceder com um amor longânimo. Deus, como Ele está fazendo com você. Se você acha que Deus não está tendo mais longanimidade, mais derrame de amor sobre você e sobre mim, na atualidade, nos dias de hoje, você está enganado. Deus está derramando muito mais cuidado, muito mais preparo, muito mais base de informação para um resultado meu e seu sobre a nossa oferenda junto ao Criador. Sabe por quê? Porque nós temos o rascunho de Deus, nós temos a sua vontade escrita aqui na palavra de Deus. Então, se nós atentarmos sobre a vontade de Deus, sobre o querer de Deus, então nós podemos acertar. E se nós acertar, Deus vai ficar não aborrecido, vai ficar contente. Mas também, com todo esse empenho de Deus, com a literatura, quantos livros tem aqui? 66. 66 é muita informação. E você proceder errado. Você ignorar a vontade do Criador que aqui está, e você procederes errados, por acaso será injusto Deus gerar um resultado de juízo ruim, negativo sobre você ou sobre eu? Não. Se você ou eu agir errado, com todo esse apoio, com todo esse amor, com todos os testemunhos que nós temos, com o envio do próprio Filho a morrer no madeiro, a morrer no Calvário, entendeu? Com tantas né, solidez, com tanta algo concreto de informação espiritual. Abel e Caim não tinha tanta base assim
tanto derrame de amor. Abel, mas Deus sabia que eles tinham um amparato, eles tinham instrução para Deus colocar sobre Caim, sobre Abel, imputar responsabilidade espiritual sobre o agir de cada um. Então, e Deus, ele ainda vem, né, e conversa com Caim. Se fizeres bens, por acaso, eu não vou aceitar. É claro que vou, ele está dizendo, só faça o certo. E ele baixa a cabeça, né? Ele deixa a fúria entrar em seu coração, a inveja. Ele, em vez de se arrepender do erro que fez e proceder corretamente, ele intenta contra o seu irmão. Ele pede, fala para o seu irmão, vamos ao campo, né? Ele era agricultor, ele era lavrador, provavelmente ele deve ter contado alguma coisa, né? Ó, tá lá uma planta, alguma coisa, um espetacular lá, eu quero te mostrar, vamos ao campo, com plano traçado, maligno em seu coração, afastar Abel de Adão e Eva, né? Não querer uma testemunha, e mata o seu irmão. Ele, em vez de ele ter se arrependido do erro que ele fez, Deus falou com ele, se fizeres o certo, por acaso não será aceito? Então era de ele se arrepender, mas ele entrou inveja no coração dele só por causa que o outro fez certo. O outro morreu porque fez o certo. É muito incrível, terrível isso, né? A pessoa ser assassinado por ter feito certo. Que tragédia. Por ter feito o certo. Perder a vida. O irmão tirou a sua vida, né? Caim tirou a sua vida. Depois desses acontecimentos, então, o que ocorreu aqui, Deus está dizendo que eles, né, não tinha, tanto Abel quanto Caim, eles não tinham uma autoridade espiritual específica, designada para o assunto, como tem você hoje, que você talvez tenha como sua liderança espiritual, você tenha um ancião, um padre ou um pastor. Você, apesar, não sei de quanto tempo você está nessa caminhada, né? Mas algum dia você já fez uma retrospectiva, os porquê que ocorreram assim e os porquê da situação espiritual que você está envolvida hoje na atualidade? Você nunca indagou se isso é o correto? Você nunca quis investigar sobre a luz das Escrituras essa entrega da sua pessoa sobre o sistema que te envolveu no passado, os dias, né? Os meses, os anos, o processo que ocorreu, o que fez você trocar de religião, e qual foi o motivo, a essência
de você trocar de religião? Talvez você nasceu católico e passou por uma igreja evangélica. E quando fez isso, quem era você? Pergunta, coloque o seu nome aí, né? Vamos supor que você era o Carlos. Quem era o Carlos há quantos anos atrás que você migrou, você deixou uma religião e foi para outra? E quais foram os fundamentos, os motivos que você fez isso? Você se lembra, você tem na memória esses traços, esses valores. E esses valores, esses traços dessas mudanças, está com garantia de se procederes corretos, por acaso não será aceito? Quando você deixa uma religião, está na Bíblia algum lugar que é para você deixar uma religião e pegar outra? Esse é o procedimento da palavra? Já pensou sobre a tua atitude e qual a expectativa, qual será o agir de Deus no teu feito espiritual? Naqueles dias, o feito de Caim, a resposta, Deus veio conversar com Caim. Deus falou com Caim. Hoje não é mais assim. Mas a base, as ferramentas, o apoio de Deus, se você for comparar o que tinha Abel e Caim de estrutura, de base espiritual para uma cobrança sobre você ou sobre Abel e Caim, qual seria o maior juízo, o maior empenho de cobrança dentro de um quadro, de uma justa cobrança, de uma posição mais de você aceitar a justiça. Você poderia se colocar de ingênuo, de inocente, e se você não estiver produzindo um resultado que está agradando a Deus, você poderia chegar e argumentar para Deus: Senhor, eu não sabia. Senhor, tu não me deste uma base. Tu não recebi informação de Adão e Eva, não recebi instrução de como agir junto ao Criador corretamente dos meus pais carnais. Ou se recebeu, você conferiu se as instruções dos seus pais carnais era de fato a minha palavra? Hoje, o que você segue, você tem examinado as Escrituras? Você tem se perguntado, sendo um fiscal, do que você está consumindo, da qual a posição da tua atitude, quem é que está te guiando para o que você está fazendo no sentido espiritual? Será que você está colhendo trigo, colhendo maçã, colhendo arroz e feijão, colhendo qualquer produto, quiabo, beterraba, alface, cenoura? Será que a tua oferenda é essa
do teu esforço, do teu músculo, do teu labor? Será que você examinou bem as Escrituras, porque cuidais dela ter a vida eterna? Jesus pediu para nós, para eu e você ser um investigador, ser um detetive da vontade, do querer, do labor de Deus sobre esse assunto. Agora, se você só está seguindo uma religião como estava na primeira, e quando você trocou de uma religião para uma segunda, ou muitos não trocou, esse que não trocou dá no mesmo. Esse que está na religião que você está, vamos supor que teus pais eram dessa denominação religiosa. Nessa denominação religiosa, vamos supor que você é de nascença, você já nasceu, teus pais eram dessa denominação religiosa. Tanto faz, católica ou evangélica. Hoje você é um adulto e você continua nessa batida, nessa sincronia religiosa. Mas algum dia da sua vida você pegou as Escrituras para ver se todo o molde religioso que você recebeu de berço, desde criancinha, porque você já nasceu no mundo evangélico, ou já nasceu de barriga dentro do catolicismo, você já pegou a palavra de Deus para checar se todo esse molde espiritual é válido? As oferendas, quer dizer, a prática, a realidade sua, você está procedendo corretamente para Deus, dizendo que se você proceder corretamente, por acaso eu não vou aceitar o correto como correto? É claro que vai. Mas qual que é o procedimento hoje em Cristo? É isso? Você já fez essa indagação ou você simplesmente defende que você trocou de religião, ou você nasceu nessa que é católica, ou você já nasceu nessa que os seus pais eram evangélicos, e você está fechado com a religião, anexado, achando verdadeiramente essencial você ter uma religião. O Senhor pede para você ter uma religião? Pede? Aonde? Aonde é que pede? Você pode me ajudar nesse quesito? Você pode me informar? A religião específica que você serve, ela é bíblica? Pode o homem fazer uma igreja para Deus e acreditar que essa igreja é de Deus, com tijolo? Pode o homem escolher um nome para pôr nessa igreja? Está no rascunho de Deus? Ou no rascunho de Deus a orientação é diferente? Existe pistas aqui na palavra para não fazeres o errado, para não procederes erradamente? Eu acho que existe. Eu passei por um processo de migração de uma religião para outra. Aos 28 anos de idade, eu passei para outra religião. Eu era católico, mas isso tanto faz, tanto fez. Se você era católico ou se você nasceu evangélico, que eu conheço vários que nasceu de filhos de pessoas evangélicas, não quiseram seguir a religião dos pais, que é de uma religião evangélica, e na puberdade, na adolescência, já quis seguir o catolicismo e chegaram na fase adulta, namoraram pessoas
que não era da religião dos seus pais, uma religião evangélica, namoraram pessoas da religião católica, sendo filhos de evangélico, casaram com pessoas, jovens católicos, e esse que tinha os seus pais, que ele nasceu de berço evangélico, segue o catolicismo hoje. Eu conheço vários assim. Né? Nasceram nato no mundo evangélico. E são católicos hoje. É muito comum você encontrar também pessoas, isso acho que é muito mais comum, encontrar pessoas, adultos, né? Principalmente aí de acima de 50 anos, de 50 aos 80 anos, você pode fazer pesquisa. A maioria desse período de idade, entre a faixa etária 50 anos aos 90 anos, a maioria absoluta eram católicos, saíram do catolicismo quando era jovem, quando tinha lá seus 18 anos, seus 22, 25, muitos saíram do catolicismo já na meia-idade, saiu já do catolicismo quando tinha 40, 45 anos, que não foi o caso, eu saí mais cedo do catolicismo, eu saí com 28 anos. Então, a migração de uma religião, de uma praca para outra, você atendeu a Deus? Está no rascunho de Deus esse proceder? Se fizeres o certo, por acaso não será aceito? Era e é do agrado de Deus hoje deixar uma religião e carregar outra no coração? É certo? Eu não vejo aonde isso ser certo dentro da palavra de Deus. Eu não vejo. Hoje, nos dias atuais, eu só sou cristão. Eu não defendo uma religião. Eu não tenho anexado em minha mente nenhum só milímetro, nenhum só cheirinho de religião, nenhum fiapo de religião comigo, nem na minha mente, nem no meu coração. É incrível falar da palavra de Deus, né? Eu vou estar terminando esse aqui e vou ter que continuar num próximo. Ou, sei lá, vou ter que aprender a resumir, a falar rapidinho, né? Já está dando uma hora de vídeo. Eu vou estar encerrando aqui. Que Deus abençoe vocês. Eu não falei nem a metade da metade do que eu queria falar. Mas é isso. Deus abençoe a todos.